Neste vídeo, apresentaremos as técnicas das medidas antropométricas de peso, altura, circunferência da cintura e pressão arterial, coletadas para a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). Para isso, é indispensável que os equipamentos estejam devidamente instalados e calibrados, para assegurar a acurácia das medidas, ou seja, para que estas estejam próximas do valor real. Para o procedimento de calibração da balança antropométrica, serão necessários os seguintes materiais: balança, 5 garrafas PET, fita adesiva cinza, copo descartável e água. A calibração de balanças antropométricas consiste na pesagem de um peso padrão com o objetivo de verificar se a quantidade pesada corresponde ao valor real, que é previamente conhecido. Nesta pesquisa, o peso padrão será representado por garrafas PET exclusivamente da marca Guaraná Antártica, cor verde, com capacidade de 2 litros, que representam 2 quilos. Serão utilizadas 5 garrafas, totalizando um peso de 10 quilos. Primeiro, retire o rótulo da garrafa, esvazie seu conteúdo e lave-a com água para remover completamente o refrigerante. Repita o procedimento para as demais garrafas. Ao manipular as garrafas, utilize as 2 mãos para não amassá-las, pois isto irá interferir no seu peso. Em seguida, você deve garantir que a garrafa tenha o peso exato de 2 kg quando preenchida com água. Para isto, utilize esta etiqueta cinza de 5,5 centímetros. Retire a etiqueta do adesivo e cole-a na garrafa, imediatamente abaixo do bocal, conforme indicado pela seta. Verifique e certifique-se de que a etiqueta esteja completamente aderida à garrafa, sem formar ranhuras, e que esta esteja na posição vertical. Repita o procedimento para as demais garrafas. Para a próxima etapa, tire a tampa da garrafa e encha-a com água até atingir aproximadamente um dedo abaixo do limite inferior da etiqueta. Para nivelar a quantidade de água ao limite inferior da etiqueta, é necessário que os seus olhos estejam na mesma altura deste limite. Para isso, posicione a garrafa em uma superfície lisa como uma mesa e sente-se numa cadeira em frente. Com um copo, vá adicionando água aos poucos, até atingir o limite inferior da etiqueta. Note que ao nivelar a água dentro da garrafa, iremos visualizar 2 linhas paralelas na sua superfície. A linha inferior deve estar alinhada exatamente com o limite inferior da etiqueta. Se o limite de água ultrapassar o limite inferior da etiqueta, descarte parte do conteúdo e reinicie a operação de nivelamento. Tampe a garrafa e repita esse procedimento para as demais. Com as garrafas prontas, temos o peso padrão para verificar se a balança está calibrada. Posicione o equipamento no chão, em uma superfície lisa e sem desníveis. Coloque as garrafas sobre a balança e aguarde até aparecer o peso no visor. O peso final das 5 garrafas deve ser de 10 kg, sendo que o intervalo permitido para variação é de 9,9 kg a 10,1 kg. Se a variação estiver fora deste intervalo, a balança está descalibrada e precisa ser trocada por outra. A calibração das balanças deve ser realizada diariamente antes de ir para o trabalho de campo, por uma pessoa previamente treinada e designada para essa função, no local onde serão guardados todos os equipamentos. Para medir o peso, a entrevistada deverá estar vestindo roupas leves, descalça, com os bolsos vazios e sem acessórios. Posicione a balança numa superfície lisa e sem desníveis e solicite que a entrevistada suba na balança. Garanta que os seus pés estejam dentro da plataforma e o peso distribuído em ambos os pés.
A entrevistada não deverá estar olhando para o visor da balança, e sim para a linha do horizonte. Registre o valor encontrado e solicite que a mesma desça da balança. Para o processo de calibração da medida de altura, serão necessários os seguintes materiais: estagiômetro, gabarito de 30 cm e fita adesiva. O estagiômetro é constituído por duas partes, uma superior, que deve ser fixada na parede com a fita adesiva, e outra móvel, utilizada para a medida da altura. O valor da altura será visualizado na linha vermelha do visor do equipamento. O gabarito é uma haste de metal com comprimento exato de 30 cm, utilizado para calibrar a medida de altura obtida pelo estagiômetro. Nesta pesquisa, o gabarito possui um recorte na sua parte inferior para encostá-lo no rodapé de paredes, evitando que esta saliência prejudique a qualidade da medida. Para a fixação do estagiômetro, corte 5 pedaços de fita adesiva. Em seguida, encoste o gabarito na parede e certifique-se que o gabarito esteja reto. Fixe com uma das fitas. Puxe a régua do estagiômetro até que a linha vermelha do visor esteja alinhada com a medida de 30 cm. Lembre-se, você deve estar com os olhos na mesma altura do visor, em uma linha reta. Apoie a parte deslizante do estagiômetro em cima do gabarito e confira se a linha vermelha continua alinhada. Fixe a parte móvel com a fita. Puxe a parte fixa até a extensão total da régua e fixe com 2 fitas. Se afaste, confira se a régua está alinhada e se a linha vermelha do visor continua marcando 30 cm. Caso esteja tudo correto, retire o gabarito e cole a fita no chão, na mesma direção, para facilitar o posicionamento centralizado da entrevistada em relação ao estagiômetro. Suba a parte móvel do estagiômetro. Caso não haja correspondência entre a medida do estagiômetro e o gabarito, ou a régua esteja desalinhada, repita todo o procedimento. Para a mensuração da altura, a entrevistada deverá estar vestindo roupas leves, descalça e sem adereços no cabelo. Peça para que a mesma fique de costas e encoste na parede, de forma que a fita colada no chão fique entre os seus pés. Verifique se ela está alinhada com o estagiômetro. Para isso, use como referência a linha do nariz. Peça a que encoste os calcanhares, panturrilhas, glúteos, ombros e a parte posterior da cabeça na parede. Para garantir que a cabeça esteja na posição correta, verifique o plano de Frankfurt. Caso não haja possibilidade de encostar todos os pontos na parede, garanta ao menos o posicionamento correto dos calcanhares, glúteos e ombro, mantendo a cabeça na posição de Frankfurt. Inicie o processo de mensuração, baixando a parte deslizante do estagiômetro até encostar na parte superior da cabeça do indivíduo, comprimindo o cabelo, especialmente na presença de cabelos muito volumosos. Verifique se a entrevistada continua com a cabeça na posição de Frankfurt e faça a leitura do valor indicado pela linha vermelha. Lembre-se, você deve garantir que a leitura será feita na mesma altura dos seus olhos.
Caso sua altura não permita a leitura desta forma, solicite à entrevistada algum apoio para que você possa subir e efetuar a leitura. Após a conclusão do procedimento, registre o valor encontrado. Agora vamos realizar a medida de circunferência da cintura. Para isto, vamos precisar de fita antropométrica e caneta marcadora. Nessa medida, a entrevistada deverá estar em pé, descalça, com a blusa levantada, os braços flexionados e cruzados à frente do tórax, pés afastados, abdômen relaxado e respirando normalmente. Esta medida deverá ser realizada no lado direito da entrevistada. Solicite que a entrevistada inspire profundamente e segure a respiração por alguns instantes. Apalpe até localizar a 10ª costela, que é a última costela fixa. Em seguida, localize a crista ilíaca, que é a parte mais alta do osso ilíaco, e marque o ponto com a caneta. Meça a distância entre esses dois pontos e faça a marcação do valor médio, que servirá de referência para o posicionamento da fita. Passe a fita ao redor do corpo da entrevistada pelo passador, na altura do ponto médio. Ajuste-a e verifique se a fita está paralela ao solo. Após o procedimento, solicite que a entrevistada inspire e solte completamente o ar dos pulmões, permanecendo nessa situação até que a leitura da medida seja realizada. É importante salientar que a marcação do valor tem que estar alinhada dos dois lados e a leitura realizada na altura dos olhos do avaliador. Além disso, cuidado para a fita não comprimir a pele. Retire a fita e registre o valor encontrado. Após a medida da circunferência da cintura, repita o conjunto das medidas antropométricas, ou seja, você deverá realizar uma segunda medida de peso, altura e circunferência da cintura, mantendo o mesmo protocolo, mas sem a necessidade de realizar novas marcações no indivíduo. A aferição da pressão arterial nessa pesquisa será realizada com o aparelho automático da marca Getec, que utiliza o método oscilométrico. Nós realizaremos 3 medidas de pressão arterial, com intervalo de 2 minutos entre elas. Para esta medida, além do aparelho, vamos precisar também de 2 braçadeiras, uma adulto média e uma adulto grande, 8 pilhas alcalinas do tipo AA, sendo 4 pilhas para reserva, fita antropométrica e caneta marcadora. Para configurar o aparelho no início do dia, retire a tampa do compartimento de pilhas na parte de baixo do aparelho e coloque 4 pilhas conforme indicação e tampe o aparelho. O ano aparecerá piscando no visor. Pressione o botão Memória até que o visor mostre o ano desejado. Pressione o botão Data-Hora para confirmar. No visor agora aparecerá o mês piscando. Pressione o botão Memória até que o visor mostre o mês desejado. Pressione o botão Hora-Data para confirmar. Em seguida, o dia aparecerá piscando. Pressione o botão Memória até que o visor mostre o dia desejado. Após, pressione o botão Hora-Data para confirmar. Em seguida, aparecerá a hora piscando. Pressione o botão Memória até que o visor mostre a hora desejada. Pressione novamente o botão Hora-Data para confirmar. Após, aparecerão piscando os minutos. Pressione o botão Memória até que o visor mostre os minutos desejados e então pressione o botão Hora e Data para confirmar. Atenção! Tenha sempre cuidado em manusear o aparelho para evitar quedas e impactos, pois elas podem comprometer o funcionamento do mesmo.
Quando manusear o aparelho, nunca deixe próximos celulares ligados, pois eles comprometem o seu funcionamento. Ao final do dia, é importante retirar todas as pilhas do aparelho e guardá-lo na bolsa, para evitar problemas. Para a realização da medida da pressão arterial, é necessário escolher a braçadeira adequada, de acordo com a circunferência do braço da entrevistada. A medida deverá ser realizada preferencialmente no braço esquerdo. Caso a entrevistada apresente alguma impossibilidade para a medida ser realizada nesse braço, ela poderá ser realizada no braço direito. Para fazer essa medida, a entrevistada deverá estar em pé, com o braço esquerdo exposto, com o cotovelo dobrado a 90 graus e a palma da mão voltada para cima. A medida da circunferência do braço deverá ser realizada no ponto médio entre os ossos acrômio, que é a extremidade óssea do ombro, e olecrono, que é a ponta do cotovelo. Apalpe a região do ombro da entrevistada até localizar o acrômio e marque esse ponto. Posicione a fita antropométrica nesse ponto e desça em linha reta pela face lateral do braço, até o olecrono, observando atentamente se ela está reta e ajustando a fita de forma que o valor observado seja o mesmo nos dois pontos. Faça a marcação do ponto médio entre esses dois pontos indicados pela seta da fita. Este é o ponto que a circunferência será medida. Agora, peça para a entrevistada relaxar o braço e mantê-lo ao longo do corpo. Passe a fita ao redor do braço, em cima do ponto médio marcado, devendo esta estar paralela ao chão. Atenção para o tensionamento da fita, que não deve comprimir os tecidos. Registre o valor encontrado, que servirá de base para a seleção da braçadeira. Para valores até 32 cm, utilizaremos a braçadeira tamanho adulto médio. Para valores acima de 32 cm, utilizaremos a braçadeira tamanho adulto grande. A pressão arterial pode ser influenciada por diversos fatores. Então, é importante assegurar que a entrevistada passe pelo menos 30 minutos sem consumir café ou outro tipo de bebidas, como bebidas alcoólicas ou água, sem fumar, sem praticar atividade física pelo menos durante 1 hora antes da realização da medida e que também seu telefone celular fique afastado dela durante a aferição ou de preferência desligado. A entrevistada deverá permanecer 5 minutos sentada e imóvel antes da medida, contados no relógio, e durante toda a aferição. O braço da entrevistada deve estar na mesma altura do seu peito ou do coração. Lembre a entrevistada que deve permanecer calada, imóvel e respirando normalmente, sentada, com as costas relaxadas e apoiadas no encosto. As pernas descruzadas, o braço apoiado sobre uma mesa, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo deve estar ligeiramente dobrado, durante toda a medida. Coloque a braçadeira na entrevistada até a parte superior do braço, aproximadamente 2 dedos acima da dobra formada pelo cotovelo, posicionando a área indicada pela braçadeira na direção da artéria braquial, que fica localizada do centro para a parte interna do braço. Ela deverá ser palpada acima da altura da dobra do cotovelo, com os dedos indicador e médio. E para sentir melhor a sua pulsação, solicite que a entrevistada estenda o cotovelo. Feche a braçadeira com a ajuda do velcro e ajuste de modo que fique firme, mas não muito apertada. Em geral, para que a braçadeira fique bem ajustada, ela assuma uma forma um pouco conificada, principalmente quando utilizamos a braçadeira adulto grande. Posicione o aparelho na sua frente para iniciar a aferição. Aperte o botão para iniciar a medida. Aguarde o tempo em que a braçadeira infla e desinfla automaticamente. Após isto, aparecerão no visor os valores da pressão arterial sistólica e diastólica e a frequência cardíaca da entrevistada. Desconecte a braçadeira do aparelho, registre os valores da pressão arterial com 3 dígitos, aguarde 2 minutos contados no relógio do aparelho,
para realizar a segunda medida. Após, conecte a abraçadeira ao aparelho novamente e aperte o botão para iniciar a segunda medida. E siga os procedimentos da medida anterior. Realize o segundo registro. Desconecte novamente a abraçadeira do aparelho, após mais 2 minutos, e registre os valores da terceira medida e retire a abraçadeira do braço da entrevistada. Caso apareçam os símbolos de erro no visor do aparelho, isso indica que a medida não foi realizada. Neste caso, devemos verificar a altura do braço, se está de maneira adequada na altura do coração, ajuste do manguito, se não está muito frouxo ou muito apertado, verificar se o indivíduo se mexeu ou falou durante a medida e tentar corrigir o problema. Aguardar 2 minutos e seguir com uma nova medida. Após 3 tentativas de medir a pressão arterial sem sucesso, devemos interromper o procedimento. O fato do aparelho não ter conseguido fazer a leitura da pressão arterial daquele indivíduo não representa um problema na pressão arterial da pessoa, e sim uma limitação do aparelho e do método utilizado. No manual estão descritos outros problemas e possíveis soluções para erros encontrados e apresentados durante a aferição.